grande e maravilhoso Deus. Obrigado por mais essa oportunidade, Pai, quando nós podemos nos reunir nas Tuas mãos e na Tua presença, para Te adorar na beleza da Tua santidade, Pai. Aceite a nós, tão indigno sou, Pai, mas o Senhor tem sido tão bom para comigo, minha casa e minha família. Espero que nesta noite o Senhor fale com cada um de nós. Amém. Conhece as tuas ovelhas e sabe o que cada ovelha necessita, Pai. O Senhor tem o alimento certo para cada um de nós. Amém. É noite de graça divina, gratidão a Deus por tudo quanto tens feito por nós. Aceite, Pai, o nosso culto racional, Pai amado, endereçado ao Senhor, e esperamos que chegue ao trono da Tua glória. E esteja aqui os Teus anjos, como diz o Apocalipse, Pai, recolhendo na salva de ouro a oração dos santos, que há de chegar às Tuas narinas como um bálsamo suave, e o Senhor há de aceitar e nos dar a vitória. Cure o inferno, liberta o oprimido. Se alguém entrou aqui, Pai amado, em dificuldade, o Senhor é a solução. Ajuda-nos mais uma vez, pois pedimos e agradecemos tudo no santo nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Hebreus capítulo 10. Vocês não cansam de ouvir este verso, né, irmãos? Amém? Amém. Hebreus 10, verso 26. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Amém. Amém. Podem sentar, moço. Vocês não se preocupem, o pastor Denisvan está ausente mais um dia. Ele ligou já hoje à tarde, a irmã disse que inchou bastante seus pés, mas está tudo sob controle, graças a Deus. Amém. Ele nos dá um descansozinho, porque ele ia estar ouvindo o culto direto, mas graças a Deus chegou visita lá na casa dele. Então é um descanso a mais para o velho Avelino, né? Sabendo que eu gosto, deveria de estar ouvindo sim, porque certamente estaria nos ajudando dali. E ouvindo, certamente ele terá a oportunidade de ver a pregação através da fita. E se sair algum erro aqui, vocês me perdoem e ajudem na correção. Se errarmos, desde que não seja, como diz aqui o verso, voluntariamente, todos nós erramos. Nós ainda não chegamos à perfeição. Estamos aguardando, né, irmãos? O dia da perfeição para chegarmos ali. São e salvos para a glória do nome de Jesus Cristo. E tudo corre bem. E no seguir, provavelmente domingo, uma Lídia vai esperar até domingo, vai prolongando a sua estada aqui, né? Amém. Domingo, se Deus permitir, estará na fazenda pregando para nós, né? Amém, Jesus? Amém. Então, amados irmãos, temos lido novamente este mesmo verso, pela terceira oportunidade que Deus nos dá. Nós vamos caminhando, a mensagem que o profeta nos deixa é Deus aperfeiçoando a sua igreja. Então nós não temos nada de nós mesmos para apresentar, mas temos aquilo que os profetas já deixaram para nós. Desde Noé, lá no Velho Testamento, né, irmãos? Desde Jó e assim por diante, Elias, João Batista, e assim nós estamos chegando cada vez mais próximo, né, irmãos? Mais próximo da nossa pátria celestial. Amém? Então aqui na mensagem Deus aperfeiçoando a sua igreja, parágrafo 54 a seguir, nós vamos meditar um pouco esta noite. Aqui o irmão nos diz: agora observem como Jesus, se você pudesse entender isto desta forma, veja que quando Jesus morreu, olhe para ele, quando ele veio, as pessoas estavam capturadas. Elas estavam todas saturadas. Capturadas, estavam presos, né, irmãos? Todos nós. Não havíamos nem nascido, mas já estávamos presos nas garras do nosso inimigo, né, que é o diabo. Elas não sabiam o que fazer. Satanás reinava sobre elas. E quando Jesus veio, porque o sangue na época do sacrifício era o sangue dos bois e das cabras, não tirava o pecado.
Jesus veio para dar a sua própria vida, para que o seu próprio sangue tirasse os pecados. Vamos tomar um pequeno quadro aqui por um momento. Eu posso ver Jesus quando ele veio à terra. Que coisa! Que pessoa era ele! Ele havia nascido de acordo com a vontade de Deus. Deus o conhecia previamente. Na sua onisciência, Deus conhece todas as coisas, não é, irmãos? Amém. E ele veio no tempo de Deus, na vontade de Deus, para fazer a vontade de Deus. Então nada dá errado, não é, irmãos? Vocês sabem, as pessoas leem a Bíblia, lendo a Bíblia, você apenas não lê como se estivesse lendo um jornal. Esta Bíblia está escondida dos sábios e entendidos. Lá em Mateus 11, verso 25, né? Jesus disse: graças te dou, falando ali com o apóstolo São Pedro. Amém. Graças te dou, Senhor dos céus e da terra, que escondeste estas coisas dos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Graças a Deus. Você viu o privilégio que nós temos? Quantos mil anos tem se passado? E nós estamos aqui com o mesmo entendimento que estava Pedro e os demais apóstolos naquele dia, né, irmãos? Não me importa quão grande seja a sua escola, o seu seminário. O mundo está indo para o seminário, né, irmãos? Para as teologias. Vão tentar ler para explicar a Bíblia. A Bíblia quem explica é Deus. Deus não se explica. Deus interpreta a sua palavra para nós, né, irmãos? E o povo vai... Por isso é que o mundo está tão perdido como teve no princípio, né, irmãos? Da maneira que veio o pecado, e o mundo continua nessa confusão religiosa. Porque eles, em vez de ir para, como diz o profeta, para joelhologia, ir para os joelhos, como foi João Batista, como foi Elias, né, irmãos? Tudo eles seguiam os passos, eles iam lá onde Deus lhe mandava. Mas vocês têm notado que hoje nós, infelizmente, nós queremos ir aonde nós queremos. Nós não queremos ir onde Deus nos manda. Não é, irmãos? E aqui está o erro nosso nos dias de hoje. Para nós entender a Bíblia é somente por revelação, pela graça de Deus. Irmão, Mateus 13, 11. Mateus 13, 11. Leia. Mateus 13, 11. Porque a vós é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Amém. Amém. É a complementação, né? Ocultou dos sábios e entendidos, se batem para lá e para cá, em seminário, escola bíblica, teologia e tudo mais, e cada vez mais distante de Deus. Você sabe, tá? Para frente, né, irmãos? Escondido. Não me importa quão grande seja a sua escola, o seu seminário. Está aí os faraônicos, né, irmãos? Esses dias fizeram até o templo de Salomão. Eu estava lendo a mensagem há pouco, de manhã em casa. O profeta estava contando de um grande templo que fizeram lá nos Estados Unidos, que gastaram bilhões de dólares na época dele. Ele disse: por que essa construção faraônica, por que esse dinheiro não é distribuído para os missionários, para ir mundo afora pregar o Evangelho? De que vale uma casa? Jesus não veio buscar uma casa, ele veio buscar um povo. Amém. E agora fizeram mais um lá, né, irmãos? Eu ouvi acho que até a presidente da República, não é para menos, né, irmão? É cego guiando cego, e cada vez o buraco é maior. E nós não podemos esquecer que o inferno e a sepultura nunca desembastam. Então aquele que está em pé, olha, não caia, né, Amém. Amém. procure vigiar e permanecer nos braços de Jesus Cristo. Amém. Então, o seu seminário, você nunca saberá nada a respeito de Deus até que você se apaixone por Deus. Amém. Você viu que coisa gloriosa, né, irmão? Um homem, uma mulher apaixonado por Deus, é Deus no seu coração, na sua boca, no seu espírito, na sua alma, dia e noite, né, irmão? Amém? Amém. Você tem de ler as entrelinhas, está escondido. Daí ele cita aqui o profeta: quando eu recebo uma carta da senhora Brana, a esposa dele, né? Agora, ela diria: querido Billy, eu te amo muito, eu estou pensando em você.
é isto que ela está dizendo no papel. Olha, tão curtinha a carta, né? O papel ali. É isto que ela está dizendo no papel. Mas olha o que o irmão Brana cita. Mas eu posso ler as entrelinhas. Tem mais alguma coisa, né? Não está especificado ali. Porque estou apaixonado por ela. Eu sei a respeito do que ela está falando. Pode ler a carta e não pensar muito sobre aquilo, mas eu sim. Nós, se lêssemos, não pensava muito, mas ele sim, né? Porque ela me ama e eu a amo. É um caso de amor. Amém? Amém. E quando você nasce de novo, de Deus, ler a Bíblia, isto se torna mais do que apenas uma história. É um caso de amor entre um crente e Deus, Amém. revelado aos pequeninos. Graças Amém? a Deus. Viu que coisa gostosa, irmãos? Amém. Jesus. Graças a Deus. Veja, vamos mostrar aqui um segredo. Apenas uma coisinha aqui do lado. Vamos tomar, por exemplo, Jó. Quando ele estava com problemas, ali estava ele todo. Deus olhou para ele e disse: aí está o meu servo Jó. Já arrumou encrenca, irmãos. Ó, Satanás disse: sim, mas você tem protegido, deixe-me tê-lo. Entrega ele para mim um pouquinho, né? Eu farei com que ele te amaldiçoe em tua face. Ó, que coisa, diz o irmão. Então ele desceu, e Jó, ele encheu Jó de furúnculos. Você sabe, nós sabemos que a Bíblia mostra que foi dado, Deus entregou Jó nas mãos de Satanás. Só proibiu ele: não toque na alma dele, essa me pertence, a vida dele é minha. Você sabe como isso aconteceu e tudo mais. Tirou seus filhos, tudo o que ele possuía. Jó ficou sem nada, assentado ali, cheio de furúnculos, com um pedaço de caco raspando seus furúnculos. Certa vez, e daí ele conta aqui que certa vez ele pregou sobre Jó no Monte de Cinzas por 4, 6 semanas. E uma senhora ligou para ele, irmão, escreveu para ele uma carta: irmão Brano, você não vai tirar Jó do Monte de Cinzas? Amém. Lá estava ele assentado ali, tentando deixar o povo ver em que condição estava aquele homem, assentado ali fora. Todos o haviam abandonado. Alguns de seus membros de igreja desceram e o acusaram de ser um pecador secreto. Irmão, quando acontecer isso com você, irmão, irmã, você não dê crédito. Amém? Amém. Então, quantas vezes nós estamos na prova, Deus põe nós em prova. E nós precisamos entender quando estamos sendo provados. É a hora de nós fazer que nem Jó fez, é ficar quietinho, calado, somente orar, né, irmão? Amém. Olha, os membros da igreja de Jó desceram para aconselhar ele, para falar com ele, para confortar ele. Eles foram acusar ele que ele era um pecador secreto. Você tem algum pecado escondido, você? Por isso que nós não podemos julgar uns aos outros. Não nos é permitido. Quem vem julgar é ele, né? Amém. Segundo a sua palavra. Amém? Amém. Viraram as costas para ele por 7 dias. Imagina uma situação daquela, irmãos. E nós, às vezes, com uma simples dor de cabeça, dor nas costas, como é o meu problema que tem me judiado, nós fica para lá e para cá reclamando. Imagina Jó naquele estado, 7 dias seus irmãos que vieram ali com as costas viradas para eles, segundo o profeta aqui, né, irmão? E daí ele ainda diz aqui: que consolo, né, irmãos? Que grupo de irmãos. Mas o homem sabia que ele não havia pecado. Então Deus estava obrigado a visitá-lo. Então ele enviou Eliú. Deus enviou Eliú. E daí o profeta diz: gostaria de ter tempo para entrar no nome de Eliú, interpretar e lhe mostrar. Eliú era um representante de Cristo. E Eliú desceu e exortou a Jó. Jó olhou para baixo, viu as flores, ela morria e descia, a semente apodrecia, a polpa se ia, a flor se ia, nada ficava, e sem razão se ia, quando a primavera chegava. Não havia nenhuma polpa, nenhuma pétala, nenhuma semente, nem nada. Tudo acabava. Aquele não era o fim da flor. Quando o sol começava a brilhar, havia um germe de vida ali em algum lugar. E a flor vivia novamente. Então Jó, vendo tudo isso, né? Pergunta ele agora, ele diz: mas o homem rende o espírito. Ele desvanece, tomba, como diz, né? Tomba, o corpo vai para a sepultura.
aqui, e onde está ele? O filho vem para plantear, veja, ele estava falando, ele viu a flor novamente, viu a árvore crescer de novo, viu a natureza reproduzindo-se, mas o homem ia para o chão, e onde estava ele? Aquela era a pergunta. Embora o homem estivesse suposto a ser a imagem de Deus, então ele faz, e colocarei isto de uma forma para que então os filhos possam compreender. Ele disse: Jó, veja você, aquela flor nunca pecou, mas o homem pecou, e isto o separou de Deus. Mas algum dia virá o qual se colocará na brecha pelo homem, colocando a sua mão sobre um homem pecador, um Deus santo, e atravessará o caminho. Amém. Graças a Deus. Que dia feliz, né, irmãos? O dia da nossa conversão, quando Deus atravessou o nosso caminho. Graças a Deus. Tão pecador ainda não vivo como a vida, não tenho a vida como quero viver, nenhum de nós, creio eu. Mas felizes somos desde que Deus atravessou o nosso caminho, né, irmãos? Amém. Jó, sendo um profeta, o Espírito veio sobre ele. Olha, depois de tudo que ele viu, isso, a flor, tudo que vai e volta, o Espírito veio sobre ele e ele ficou de pé, se agitou o Espírito nele. O profeta agora, encontrando a vontade de Deus e se colocando em pé, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. Amém. E nos últimos dias ele se levantará sobre a terra. Embora os vermes da carne destruam este corpo, ainda em minha carne eu verei a Deus. Amém? Esta é a tua esperança, irmãos? Feliz és tu por isso. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, o contemplarão. Isto é certo. O profeta viu a vinda do Senhor. Eu sei que o meu Redentor vive. Amém? Então, irmãos amados, vamos mais para frente um pouquinho aqui. Quando Jó morreu, ele especificou onde seria enterrado. Gostaria de saber o porquê. Eles sepultaram Jó. Em seguida veio Abraão. Anos depois, quando Abraão morreu, ou melhor, Sara morreu, Abraão foi diretamente para a mesma terra onde Jó havia sido enterrado e comprou um pedaço de chão e sepultou Sara. Quando Abraão morreu, Abraão descansou com Sara no mesmo lugar onde Jó estava. Eu me pergunto por quê. Abraão gerou Isaque. Quando Isaque morreu, ele foi sepultado com Abraão. Quando Isaque gerou Jacó, Jacó morreu lá no Egito, mas antes de morrer, ele chamou José, seu filho, profeta, e disse: coloque a mão em meu quadril aleijado aqui, onde o Espírito Santo me tocou um dia, e desde então eu tenho andado diferente. Amém? Sim, disse: coloque a sua mão em meu quadril e jure pelo Deus de nossos pais que você não me enterrará aqui embaixo neste lugar, lá no Egito, né? Eu me pergunto por quê. O profeta até aqui parece que não tinha entendido por quê ainda, né, irmãos? Eu realmente me sinto religioso agora. Querem saber por quê? Não está escrito na palavra que eles eram profetas? Eles viam aquilo. Sabem por quê? Não me enterre aqui embaixo do Egito. Não mas me levem ali para cima e me sepultem com meus pais, porque eles o levavam e o sepultaram ali. Quando José morreu, ele disse: não me enterrem aqui, coloquem os meus ossos. E disse: um dia Deus lhes visitará. Então levem os meus ossos para a terra prometida e os enterrem. Por quê? Porque eles captaram a visão que Jó teve. Eles sabiam que Jesus estava vindo.
Eles sabiam que ele levantaria e que haveria uma ressurreição nos últimos dias, não no Egito, mas na Palestina. Amém? Aqui o profeta entendeu o porquê. Que Deus, Jesus, ia visitar eles lá na terra deles, na Palestina, e não no Egito. Então todos eles, como profetas, as visões que Deus lhe deu, desejaram ser enterrados no mesmo lugar. Irmãos amados, é por isso que nós estamos enterrados na mesma água, no mesmo batismo, no mesmo Deus, amém, o mesmo homem, e hoje e eternamente. Amém. Não perca isso, amém? Então, amada igreja, nós sabemos que haverá uma ressurreição para os santos ressuscitarão primeiro. Amém. Depois nós, se ainda estivermos vivos, num momento, num abrir e fechar de olho, é tão rápido, nós recebemos a transformação desse corpo velho, um corpo novo para subirmos com ele para a glória eternamente. Amém. Amém. Glória a Deus. E assim é hoje. Você pode ter toda a sua união de igreja, e foguete, e festa, e basquetebol, e tudo mais que você desejar. Mas quanto a mim, ó, o profeta aconselha, mas quanto a mim, me sepultem em Cristo. Amém. Pois aqueles que estão em Cristo, Deus os trará consigo na ressurreição. Sim, isto significa algo. Amém? Amém. Significa algo para todos nós, não é, irmãos? Amém, Jesus? Pela graça divina do Senhor Jesus Cristo, que aqui estamos, né? Batalhando para ver se de alguma maneira, como disse Paulo, não julgo que já alcancei, mas uma coisa faço, não como combatendo no ar, mas prossigo, correndo para o alvo, que é Jesus Cristo, pela soberana vocação de Deus para chegarmos à glória. Amém? Irmãos amados, o nosso tempo é tão curto, mas Deus nos ajuda, né, irmãos? Amém. Temos uns minutos de oração daqui a pouco. Vamos pular aqui para frente para nós vermos o parágrafo 62. Veja, Jesus, quando ele morreu, ele ficou pendurado entre os céus e a terra, na própria árvore que ele criou. Coisa, não é, irmãos? Criou a árvore e ali foi crucificado na própria criatura, a própria árvore que ele criou. Os céus disseram: este é o Filho de Deus. Deus cerrou seus olhos, ele não podia deixá-lo morrer. Ele morreu um pecador. Não, Jesus, não que ele tenha cometido algum pecado, mas o meu pecado e o seu pecado estava sobre ele. O levaram à cruz. Ele morreu na ausência de Deus. Olha aqui porque diz Deus, o Espírito Santo, na hora. Que coisa gloriosa, a revelação do profeta, né? Amém. Ao ler isso aqui, isso enche nosso coração de alegria, graças a Deus, né, irmãos? Eles o levaram à cruz, ele morreu na ausência de Deus. Como na ausência de Deus? Deus enche os céus e a terra. Mas o profeta diz aqui que Deus virou o rosto. Ele não podia ver seu filho, a sua carne morrendo na cruz. Amém. Filho porque natureza do Espírito, né? Gerado pelo Espírito Santo de Deus, que é o próprio Pai do corpo chamado Filho, né, irmãos? Amém. Então, ele morreu na ausência de Deus e disse: Deus meu, por que tu me desamparaste? Então Deus tinha... E foi ali quando Deus cerrou a visão e disse que ele não podia ver o seu próprio filho morrer. E quando as rochas se fenderam na montanha, sendo que o corpo do Criador que as criou estava morrendo na cruz, quando um soldado romano colocou a sua mão sobre o seu coração e disse: verdadeiramente este é o Filho de Deus. E Judas Iscariotes, o velho hipócrita, quando ele jogou o dinheiro diante dos pés de Caifás e disse: eu traí o sangue inocente, e se enforcou. Seus inimigos e tudo mais testificavam que ele era o Filho de Deus. Os próprios inimigos crucificando ele, mas não tinha outro jeito, não, irmãos. O céu escureceu, o sol apagou, não deu sua luz, a terra tremeu, os montes fenderam, o véu rasgou-se de alto a baixo,
tudo declarando, né, irmãos, que Jesus era o Filho de Deus. Quando ele estava ali, Pilatos ali de pé, pronto para condená-lo, para julgar, eu ouço o guarda do templo se aproximar, saltar do seu cavalo e cair, e correu levando um pequeno bilhete para Pilatos, dizer: aqui, sua majestade, vamos ver. Pilatos olha para aquilo, ele fica branco, seus lábios ficam brancos, seus joelhos começam a bater. Vamos olhar por cima de seus ombros e ver o que diz? A sua esposa, pagã, sendo uma pagã, né? Agora, olha o que ela disse, escreveu: não faça nada contra este homem justo, pois eu muito sofri hoje em um sonho por causa dele. Pilatos disse: eu lavarei as minhas mãos quanto a ele. Aquilo não o limpou, aquilo não o tirou de suas mãos. Não, ele disse: eu não quero ter nada a ver com ele. Eu não quero mais voltar à igreja. Amém. Isso não limpa as suas mãos, irmão. Sem dúvida que não. Ele está em suas mãos agora. Sim, Senhor. O que você fará com isso é a coisa seguinte. Então está nas nossas mãos hoje, né, irmãos? Amém. Mesmo Cristo de então, em palavra, e a palavra é o próprio Deus manifestado em palavra. Amém. Amém. Necessitamos da vivificação do Espírito Santo na palavra para nós conseguir entender a ela, para ela fazer o efeito em nossas vidas. Amém. Senão é a mesma coisa que estarmos lendo, como disse ali no jornal, né, irmãos? Não terá poder nenhum a letra, só a letra mata, mas o Espírito vivifica. Amém. Então o Espírito Santo entra na palavra e faz o efeito em nossos Amém. corações, pela graça divina, né, irmãos? Graças a Amém? Deus. Amém. Meus amados, vamos mais um pouquinho para frente, né? Está gostoso, né, irmãos? Amém. Amém. Parágrafo 65. O Romano disse: esse é o Filho de Deus. A terra vomitou suas rochas. Disse: esse é o Filho de Deus. E agora, ele está aqui para as almas perdidas. Ele disse: é o Filho de Deus. Eu posso ouvi-lo quando Sua Majestade, quando ele bate na porta, e eles disseram, ele diz: eu sou o Filho de Deus, acabei de morrer no Calvário pelos pecadores, porque vocês não creram em Enoque e no restante dos profetas antes do dia da destruição? Ele teve que testemunhar para os perdidos que ele era o Filho de Deus. E eles gritando por misericórdia, isso é lá no Hades, quando Jesus desceu lá, né, irmãos? Ele teve que fechar a porta, porque eles haviam rejeitado a misericórdia, e eles tiveram que receber o julgamento. E ele segue descendo, passando pelos demônios. Eu posso vê-lo, descendo ao inferno, onde estava o diabo. O irmão Brana bate no púlpito, bateu na porta, o diabo disse: quem está aí? Disse: abra. Eu posso ver o diabo abrindo a porta. Oh, e ele diz: você finalmente chegou, não foi? Disse: eu finalmente tenho minhas mãos em você. Ele disse: eu pensei que eu tinha. O diabo falando para Jesus: eu pensei que eu tinha quando matei Abel. Eu pensei que eu o tinha quando eu tirei a vida dos profetas. Eu tinha certeza que havia te pegado quando eu decapitei João, profeta João Batista, né? A dizer: mas agora te peguei. Eu posso ouvi-lo enquanto ele chocalhava aquela assustadora chave do inferno. Fanfarrão como é o diabo, né, irmãos? Amém. E da morte ali ao seu lado. As chaves com as quais ele mantinha as pessoas aprisionadas depois do pecado, né? O diabo tomou tudo e aprisionou as pessoas, né? Tinha aprisionado por todos aqueles anos. Ele a sacudia. Jesus disse: eu sou o Filho de Deus. Amém. Eu sou o Filho Glória do a Deus Deus. vivo. Glória. Nasci de uma virgem. Você não pode mais enganar as pessoas.
A cruz continua molhada com o meu sangue. Eu paguei todo o preço por cada um daqueles pecadores. E agora eles estão livres. Amém? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E Jesus lhe diz: dê-me essa chave da morte e do inferno. Recorde, quando ele ressuscitou, ele a tinha. Sim, Senhor, dê-me essa chave. Você não vai mais assustá-los. O meu povo crê em mim, não terá mais medo. E eu posso vê-lo golpeando a cara do diabo e puxando as chaves e pendurando-as no seu lado, e indo para a glória, indo para os céus. Amém? São Mateus, ou seja, Apocalipse 1, verso 18, né? Tenho, que Jesus diz, tomou a chave, e agora dizer: eu tenho a chave da morte e do inferno. Então não temos mais medo do diabo. Nós não somos páreo para o diabo. Nós não podemos duvidar, ele é mais poderoso do que nós. Mas graças a Deus que Jesus Cristo nos diz e nos garante que o Todo-Poderoso, que é Deus estando em nós, nós podemos todas as coisas contra o inferno, contra as trevas, contra o pecado. Por isso, irmãos, o pecado nós não condenamos as pessoas, mas nós não apoiamos o pecado. Não podemos confundir as coisas, né, irmãos? Amém? Irmãos, aqui o parágrafo 68, aqui fala a respeito do Redentor de Jó novamente. Aqui no 68 eu achei muito interessante isso daqui. Quando um santo, o profeta citando, quando um santo morre, eu não sou capaz de lhes dizer que tipo de corpo ele recebe, mas não é um corpo glorificado, não é um espírito, mas é algum tipo de corpo que dura até a ressurreição. Eu achei interessante isso, que eu pensava que a teofania que nós recebemos, lá dos Coríntios, capítulo 5, onde Paulo diz: se a nossa casa terrestre se desfizesse aqui, né, temos uma nos céus, feito não por mãos humanas, está nos esperando. Eu pensava que este corpo, então na minha mente eu tinha interrogação, eu pensava que este corpo que nós receberíamos é este mesmo corpo glorificado. Mas aqui o profeta está falando que não, que esse corpo que nós recebemos, nosso espírito entra nele após a morte, para ir para a sexta dimensão, onde Deus levou o profeta e mostrou os irmãos que estão lá, com as suas vestes brancas, aguardando até o dia da ressurreição, aguardando a nossa transformação, para se reunirmos juntos, para entrarmos juntos para a glória de Deus. Então eu pensava que este corpo já era o corpo glorificado, mas não. O profeta está dizendo aqui que este corpo dura até a ressurreição, o próximo corpo que nós recebemos. E este aqui vai para a sepultura se nós tomar aqui, não é, irmãos? Amém, Jesus? Amém. E também, daí eu vendo na mensagem Casamento e Divórcio, o parágrafo 241, porque a maneira, no princípio, nós era para ser gerado como Deus gerou Adão. Amém. Era para sermos formados, era para ser pela palavra falada, vindo do pó da terra. Era para ser assim o nosso nascimento, mas pelo pecado no jardim do Éden, que os religiosos não concordam até hoje que o pecado foi adultério. Amém. Então, mas pela graça de Deus, Deus mostrou ao profeta, como passa num filme, e ele vem revelando para nós. Então a maneira, Deus deu uma segunda chance, ordenou o casamento para não vivermos em adultério. Então Deus instituiu o casamento e ordenou que agora fôssemos gerados da maneira que somos gerados. Mediante o matrimônio, veio o nosso nascimento, mediante a união de nosso pai com nossa mãe, viemos ao mundo. Mas pela graça de Deus, então, se quer ver como é que Deus, parágrafo 241 da mensagem Casamento e Divórcio. Amém. Oh Deus, ajuda-nos, Pai. Aleluia. Sumiu daqui da minha mão. Não, está aqui no 241. Eu vou pegar só o final do Jesus sentado em seu trono, no milênio, com uma esposa, como foi no princípio.
criada da terra, essa esposa, né, irmãos? Criada da terra, pela mão do Deus Todo-Poderoso, na ressurreição de muitos membros. Aí está você. Amém. Então a ressurreição vem para essa finalidade. Deus vai tirar novamente os seus filhos como Ele tirou o primeiro da terra. Amém. Ele vai dar-nos um corpo pela graça de Deus. Se nós tombarmos indo para a sepultura, este corpo fica na sepultura até o dia da ressurreição. Porque o ímpio, o incrédulo, o ímpio, ele não tem, a sua ressurreição é para a segunda morte, né, irmãos? É para a morte, a segunda ressurreição é para a morte. Morte quer dizer desprezo eterno, para nunca mais poder se encontrar com Deus, para ser lançado no fogo do inferno. Então, irmãos, nós fomos gerados desta maneira. Aqui, se nós precisaríamos de tanto tempo, né, irmãos? Amém. Aqui desta maneira o profeta vem nos mostrando o segundo pacto que Deus fez lá no Gênesis 3, por lá onde ele ordenou. Porque fizeste isso quando ele ordenou a Eva? Este foi o segundo pacto. O primeiro era para trazer filhos do pó da terra, não era para vir através do sexo. Mas como aconteceu o que aconteceu no Jardim do Éden, ele sentenciou: Adão vai viver do suor do teu próprio rosto. A serpente agora você não vai mais andar em pé que nem você andava, você traiu, você enganou a Eva, e olha o que você trouxe o pecado, agora você vai andar rastejando. Pó comerá todos os dias da tua vida, amém? Amém. Então cada um recebeu a sua sentença, e para Eva ele virou e disse: olha, porque você ouviu a voz de Satanás e não a Deus, deu ouvido a ele, de agora em diante com dor terás filhos, o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Então a partir dali veio o nascimento, né, irmãos? Através da maneira que viemos ao mundo, né, irmãos? Pela graça de Deus. Mas aqui o profeta está nos mostrando, tirado das escrituras pela graça divina, que novamente Deus vai trazer os seus filhos novamente do pó, como foi no princípio. Amém? Amém. Então, graças a Deus por isso, né, irmãos? E não é um membro só, né? É muitos membros. Aí está você. Quantos eleitos virão naquele dia, né, irmãos? De todas as eras. Mais os que estão os que vão ressuscitando de todas as eras. E mais os que vão ser transformados. Então é uma grande multidão, pela graça divina do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ainda casamento e divórcio, para terminarmos, parágrafo 201. Essa é a razão porque Jesus teve de vir através da mulher, para trazer isto de volta ao princípio original. Como é que ele trouxe lá no passado? Sem desejo sexual. Ele nasceu virginalmente. Porém, aleluia, diz o profeta, virá um tempo quando não haverá mais sexo, mas Deus chamará seus filhos do pó da terra de volta como eles estavam no original, não através de alguma mulher, porém através da moldagem do barro e das luzes cósmicas e do petróleo. Ele criará novamente como ele criou Adão na primeira vez. Jesus tornou isto possível por Deus fazê-lo homem e entrar no mundo de modo que pudesse morrer. Foi criado o corpo chamado filho para morrer, porque Deus Espírito não morre, né? Através desta mulher, agora é tempo de prova pelo pecado. Agora vocês veem, então, após, aí ele põe entre aspas, após o princípio, foi algo mais que foi introduzido. Agora, isto irá chocá-los. Ele pergunta: vocês estão cansados? A congregação diz: não. Somente sente inquietamente, só por mais um pouquinho. E aqui ele vem trazendo mais alguns esclarecimentos, né, irmãos? Amém. Então, pela graça de Deus, né, irmãos? Graças a Deus. Parágrafo 200. Agora é para o mundo ser reprovado pela criação original de Deus. Então, queiramos nós ou deixamos de querer, Deus é verdadeiro. Amém. Deus é genuíno em tudo. Amém. Deus prometeu e Deus cumpre, graças a Deus, né, irmãos? Graças a Deus. Então não pasme nem te espante. Prossiga para
o compromisso, olhando para cima, para o alvo que é Jesus Cristo, Amém. pela soberana vocação Amém. Glória do Senhor nosso Deus, que assim quis nos dar a vitória. Graças